Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o modernismo, sobre o pré-modernismo. Vamos ver primeiramente o contexto histórico, porque a partir de conhecer essa escola de arte moderna, nós vamos ver a literatura da época. Vou ler um pedacinho de uma literatura e vou ler também um pedacinho da vida de um dos grandes autores, certo? Pré-modernistas, 1 ou 2, certo? Posso até citar, mas vou me aprofundar mais em 1 ou 2. Pré-modernismo, contexto histórico. No início do século XX, as tendências realistas, naturalistas e simbolistas e parnasiana ainda se influenciavam. Muitos de outros escritores ainda publicavam textos com características dessas tendências, enquanto começavam a surgir novos escritores que apresentavam inovações quanto ao tema e à linguagem. Concomitante a isso, chegava ao Brasil as primeiras manifestações dos movimentos artísticos europeus, depois conhecidos por vanguardas europeias, e que iriam impulsionar o modernismo brasileiro. A esse período de transição, que não chega a constituir um movimento literário, chamamos de pré-modernismo. A maioria dos autores pré-modernistas tinha o objetivo de expor cruamente situações conflitantes que atingiam o povo brasileiro, ora vítima da seca, ora de rebeliões, ora de arbitrariedades dos governantes, desde o sertão nordestino até os súbitos cariocas, passando pelas áreas rurais do estado de São Paulo. Características do pré-modernismo. Não chegou a ser propriamente uma escola literária, isto é, não se constituiu a partir de um grupo de escritores com os mesmos ideais estéticos e temáticos. Foi mais um período em que surgiram obras sobre diversas faces da realidade brasileira, e é por esse motivo que as obras foram classificadas como pré-modernistas. Os escritores tinham por objetivo fazer a denúncia de problemas estruturais da sociedade brasileira de uma maneira menos mecanicista ou determinista. A visão pré-modernista promove uma reflexão de cunho problematizado sobre a realidade nacional. Como em qualquer fase de transição, no pré-modernismo coexistiam tendências opostas antagônicas, como é o caso, por exemplo, da obra de Lima Barreto e de Euclides da Cunha. O elemento novo leva tempo para ser implantado e as novidades ingentadas da literatura nacional pelos pré-modernistas foram sendo assimiladas aos poucos. Denúncias de graves desequilíbrios econômicos, revelação do desconhecimento dos diversos Brasis que existem em nosso território e das grandes diferenças culturais que há entre os homens do litoral e os homens do sertão. São constatações presentes na obra de Os Sertões, de Euclides da Cunha, revelando um Brasil problemático que precisava ser descoberto e analisado. A ruptura com o passado, com o academicismo e o neoparnasianismo. Então, só lembrando as escolas que vieram antes, né, do pré-modernismo e antes do neoparnasianismo, né, porque tudo começou com o descobrimento, né, em 1500. Então, houve aquela literatura de reconhecimento de terra, né, que a gente chama de quientismo, né? É o período, começa com a carta do Paz José de Anchieta, a carta do Pero Vaz de Caminha, né?
aquelas literaturas de época, realmente, as literaturas escritas pelos padres, dizendo como era a terra para as pessoas que estavam em Portugal. E aí, depois do quinhentismo veio o quê? O barroco, onde se destaca Gregório de Matos, né? Conhecido como Boca do Inferno, porque ele falava mesmo tudo o que ele criticava, né? Ele já satirizava mas ele também era lírico, por incrível que pareça. Mas ele já criticava ferozmente o que ele achava errado, né? Era a liderança da época, né? A sociedade da época. E depois do barroco veio o arcadismo, né? Depois do arcadismo veio o parnasianismo. E aí veio o neoparnasianismo e depois veio o pré-modernismo. Oi, meu amor. Não é daqui não. Deixa eu mostrar pra você. E aí, com essa ruptura que houve com essas escolas de artes antigas, essas escolas literárias antigas, a linguagem ornamental do parnasianismo persistiu em alguns poetas do período que antecedeu ao modernismo. Esses poetas escreviam ao gosto do público das camadas dominantes, muito voltado para o rigor estético sem finalidade de denúncia, análise ou crítica, a linguagem da arte pela arte. Tendo isso em mente, alcançamos a real dimensão da importância dos pré-modernistas para a literatura que seria produzida anos mais tarde. O modernismo, que objetivava combater o rigor formal, que as coisas eram criticadas, mas tudo de maneira muito formal, o que impedia que a maioria das pessoas entendessem, né, aquele rebuscamento das palavras que existiam nas escolas anteriores, né? E aí essa escola, o pré-modernismo, ela veio para clarear, ele veio tudo com mais... foi uma escola que veio para realmente abrir a mente, né, das pessoas, para que o grande povo começasse a entender, a pensar, né? Então, as músicas eram carregadas de muita literatura, na verdade, não eram como hoje, né? As músicas, elas não têm cunho, né, social, elas não têm, a maioria não tem um cunho poético, não tem, né? Mas antigamente as músicas eram usadas, né? A gente viu o próprio Geraldo Vandré, né, quando começou na Escola de Arte Moderna, ele escreveu aquela música Quem Sabe Faz a Hora Não Espera Acontecer, né? E era uma crítica, né, ao governo da época. Então, a escola pré-modernista, modernista, né, ela veio clareando, né, a mente das pessoas, né, e se aproximando mais, né, das camadas, né, populares, né, através de uma linguagem mais simples, mais clara, menos rebuscada, né? Assim, a linguagem de Augusto dos Anjos, importante nome do pré-modernismo, e um dos autores brasileiros mais peculiares, por exemplo, é carregada de palavras não poéticas como verme, cuspe, escarro, funcionando como uma afronta a essa poesia ainda em rigor. Em Os Brusandangas, Lima Barreto ironiza tantos escritores importantes que utilizavam linguagens exageradamente eruditas, quanto os leitores que se deixavam encantar. Os leitores também se deixavam encantar por aquela linguagem erudita. Até a próxima aula, querido.